Eis-me aqui outra vez. Ó, tá vendo aí? Tá vendo aí, ó? De ti, abro meu coração. E o meu clamor tu escutas. Fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, que dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o seu toque, por tua bondade, liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso. Quem sabe faz ao vivo. Ô, gente, vamos, 9h05, vamos começar. Ô, Francisco, para esquentar a hora por nós, irmão. Amém. Altíssimo e soberano Pai, em nome de Jesus, eu chego diante do Senhor, Pai, te peço permissão para poder estar falando sobre ti, para que o Senhor venha a nos abençoar, venha estar presente aqui nessa live, para que a gente esteja sendo abençoado pelo Senhor. Eu te peço que seja uma live de bênçãos com o pastor. Peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Francisco. Ô, Osni, hoje você pode pôr gasolina, pode pôr, jogar querosene, toca fogo, que a gente tá com frio. Fala, é tua, meu Ô, irmão. Glória! Ó, Obrigado o pelo chefe tá convite. entrando, hein? Hã? Eu Opa, falei, o chefe, é bem-vindo. vai ter continência pro chefe. Vai lá, Osni, a palavra é tua, irmão. Boa noite, André. Vou falar sobre os dons do Espírito. Tá? Então, por favor, anote aí, ou abra sua Bíblia e marque em 1 Coríntios capítulo 14, depois 1 Coríntios capítulo 12, depois João 14, 12, Atos capítulo 2, 38 e 39 e pretendo finalizar com Mateus 4, de 1 ao 10. Amém? Bem, como nós fomos provocados ao longo da semana aí com a mensagem, né? Semana passada do pastor Edson, e eu me propus a trazer essa mensagem para ajudar os irmãos, que estão principalmente iniciando, para entender a necessidade, né, de termos essa busca, esse intuito, essa procura do batismo do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Eu vou falar dos dons, dos 9, mas não vou falar da característica de cada um deles. Eu vou falar especificamente da importância dos dons. Senão a gente vai ficar aqui batendo papo aqui 2, 3 horas, porque eu teria que falar cada dom, as suas aplicações dentro de cada ministério, e também não vou falar dos ministérios que fala lá em 1 Coríntios 12, que é o pastorado, diácono. Não vou entrar nesse assunto, porque nosso tempo também é curto. Se aprove a Deus aí, qualquer dia da semana, mas desse a gente fala mais especificamente cada um desses dons. Mas aqui eu queria falar da importância de a gente buscar esses dons no dia de hoje, porque eles são essenciais para o nosso desenvolvimento, né, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Se o irmão tem um dom de cura, outro irmão tem um dom de revelação, é para ajudar cada um. Nós temos que ter isso em mente, que isso vai ajudar o nosso crescimento, assim também que foi falado na semana passada, que às vezes muitos irmãos estão no 1%, estão no 2% de entendimento. E nós temos que ter esse intuito também de ajudar aqueles que estão iniciando e estão também parados com 10%. Então, se o irmão tem 50% de entendimento, o outro tem 80%, vamos ajudar um outro a lapidar um outro. Porque esses dons do Espírito, que vamos citar aqui, lá de 1 Coríntios 12, eles irão nos conduzir quando estivermos executando a obra de Deus. E nesse processo de busca
vai ser promovido dentro de nós o crescimento espiritual, como foi citado aqui. Será que eu estou executando realmente a obra de Deus de maneira correta? Os dons vai nos ajudar a executar de maneira correta a obra de Deus. E também vai suprir aquela necessidade que foi levantada por Ricardo há uns 15 dias atrás. Se o que eu estou lendo, o que eu estou vendo na internet realmente vem de Deus, porque o dom do discernimento vai me fazer separar o que é bom, o que é ruim, o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? Então, lembrando que há uma diversidade de serviços na obra de Deus e há uma diversidade de dons. Não vou falar de serviço, vou falar dos dons, da necessidade desses dons, tá? E aqui do meu pequeno estudo, eu separei em 3 grupos, tá? Não vou entrar assim, em detalhe. Algumas pessoas acreditam que existe, que não existe. Eu estou apenas citando o que está na Bíblia, em 2 Coríntios, 1 Coríntios, tá? É os dons de revelação. Eu separei 2 de revelação, são os dons da palavra de sabedoria, palavra de ciência e palavra de discernimento. E outro grupo de dons de poder, os dons de fé, dons de operações de maravilha e os dons de cura. E para os dons de inspiração, dons de profecia, dons de línguas, dons de interpretação de línguas. Eu acho que fica mais fácil para a gente aprender e mais fácil de decorar ou discernir em 3 grupos, porque a Bíblia ele bota um de cura na frente, depois bota discernimento atrás, como está lá em Coríntios. Mas abrindo aqui, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, que eu vou diretamente dar importância. Como eu disse, eu não vou falar dos dons, como eles operam dentro do corpo. Eu vou falar da importância de nós buscarmos o entendimento de ter o dom. Como foi dito aqui, eu preciso crescer. Se eu vou buscar o dom, eu quero saciar essa necessidade, saciar esse desejo de conhecimento, então eu vou ser lapidado pelo Espírito Santo até alcançar esse entendimento. E nesse caminhar, eu serei lapidado e vou tirar a mágoa, vou tirar o ressentimento, vou tirar o ódio, vou tirar minhas dúvidas para poder alcançar esse entendimento. Amém? Então, em 1 Coríntios, no capítulo 12, por favor. Falei 12, né? 12 desculpe. 1 Coríntios 14, né? Eu vou ler no verso 1. No 12 fala dos dons, vou lá no 14. 1 Coríntios 14, estou lendo a versão atualizada. Vai estar um pouquinho diferente em alguns termos, mas o significado é o mesmo, tá? Não se preocupe não. 1 Coríntios 14 diz assim na minha versão: siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, certo? Procure os dons. Então eu tenho que procurar, é uma orientação. Aqui o profeta Paulo, professor, teólogo, apóstolo, ele diz: procurem com zelo, com esforço, com empenho. Então tem que optar, eu vou buscar o dom. Não deixe que vozes aleatórias dizem assim: não precisa de dom. Todos nós precisamos de dons. Se tiver algum irmão com dom de cura, me visita, irmão, preciso. Se tiver algum irmão com dom de fé, dom de manifestação, eu vou colar no cara para me aprender também, eu vou colar no cara porque eu preciso. Os discípulos, eles ajudavam o outro, visitavam pessoas, manifestavam cura, né, levantavam pessoas doentes, expulsavam demônio, porque a gente não podemos buscar esse conhecimento, certo? Nós temos que buscar esse entendimento. Então, siga o amor, como está aqui, siga o amor. Esse termo aqui, siga o amor, só aqui já dá dá para fazer um livro, porque falar que siga o amor, ele não está dizendo para seguir o amor humano, ele está se referindo ao amor divino, que também está citado em 1 Coríntios, que o amor não é invejoso, não é faccioso, não é mentiroso, né? Ele não procura o seu próprio interesse. Então, se eu procuro o dom, antes eu sigo o amor, eu nunca vou me ensoberbecer e nunca vou procurar algo para me engrandecer, porque eu estou aperfeiçoado. Essa perfeição, João fala, 1 de João 4, ele fala que o amor é aperfeiçoa. Então, se eu não conseguir ter o entendimento
que eu tenho que buscar o crescimento, é porque eu ainda estou sendo aperfeiçoado no amor de Deus, até eu conseguir entender, ter esse discernimento de crescer espiritualmente. Eu não posso me acomodar em dizer que eu estou na igreja, beleza, começou bem, e depois de 2 anos? Eu tenho que dar fruto. Eu tenho que buscar esse entendimento, eu tenho que procurar esse entendimento que eu preciso dar fruto. Eu não posso ficar parado e dizer, não, deixa que o pastor se vira. Não, meu irmão, não confunda ministério com dom pessoal. Existe o pastor, existe o diácono, existe o obreiro, cada um, desculpa o jargão, cada um no seu quadrado. Mas os dons é para o corpo, para ajudar a igreja. E Deus chama como quer, para fazer o propósito dele. Eu não posso chegar assim, eu não vou buscar o dom porque eu sou imperfeito. Te enganaram e está sendo enganado. Porque se for questão de perfeição, não tem um homem na Bíblia perfeito para manifestação do dom, não tem. Noé era imperfeito, Abraão era imperfeito, Moisés era imperfeito, Davi, Deus me livre. A biografia de Davi é feia e horrível. O Davi era rei, depois da glória, depois das vitórias é fácil, mas a trajetória dele era ruim. Falhou com os filhos, falhou com as esposas. Não vou entrar nesse mérito, vou voltar para cá para o assunto da importância dos dons, certo? Então, em Coríntios 14:1 fala, sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então ele está falando que eu tenho que buscar o dom de sabedoria, sim, eu não serei enganado. O dom da palavra da ciência, ou do conhecimento, discernimento de espírito, só em conhecimento se eu fosse abrir aqui o discernimento de espírito, só que você, já cortaria na fonte quando alguém vem trazer uma mensagem errada, que de procedência maligna, você já identificaria e não seria enganado. Porque eu tenho um dom de discernimento de espírito. Pois, cara, aí, sei não, irmão. Essa coisa não é de Deus, não. Na hora você identifica. Tá? Mais para frente a gente fala sobre esses dons. Em Coríntios 12:1, fala assim, 1 Coríntios 12:1. Eu estava no 14, agora estou no 12:1. Certo? Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. A versão vai dizer assim, não seja ignorantes, mas não é ignorância de estupidez, é ignorância do conhecimento, tá? Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados, ou seja, nós temos que procurar com zelo, com esmero, o conhecimento dos dons. Nós temos que buscar esse conhecimento. Já em João 14, já em João 14:12, na minha versão diz assim, eu estou rápido? Dá para acompanhar, né? João 14:12 diz assim, 14, versículo 12, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Então existe uma capacitação, então existe um lapidar, então existe um preencher. Então, se eu comecei na igreja, comecei a conhecer a Bíblia, comecei a estudar, comecei a louvar, e cada dia que eu busco o aperfeiçoamento do amor, busco tirar de mim a carnalidade, eu vou reduzir meus erros. Eu vou ir largando a coisa carnal e eu vou me tornando um homem espiritual. Esse processo tem que acontecer com todos nós. Eu não posso parar e dizer, não, tá bom aqui. Cuidado para não ser enganado pelo comodismo. Não. Deixa que o irmão ali ora, o outro lá toca. Eu não vou me envolver. Não caia nesse descuido. Não caia nesse conto do vigário. Vigário eu vou dizer mal da igreja dos outros. Não caia no conto da carochinha. Certo? Tirou. Não caia nesses contos. Por quê? Eu estou sendo enganado, deixando ser enganado. Eu tenho que buscar o conhecimento. Leia a escritura, estude, tire um sábado para estudar, faz um estudo, um devocional, todo dia de manhã, 6 da manhã ou meia-noite, para você ir buscando esse conhecimento da importância dos dons na sua vida. Porque quando alguém precisar de você, você vai estar apto para a obra. Amém? Já em Atos, capítulo 2, por gentileza,
Tem que voltar algumas páginas aí para quem está na Bíblia física. Estou com a minha digital aqui, é mais rápido, né? Peço desculpa aí para... Atos capítulo 2, eu citei Coríntios 14, depois citei Coríntios 12, depois falei de João 12, agora estamos em Atos capítulo 2, no verso 38. Atos 2, versos 38, na minha versão diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O texto diz: eu tenho que me arrepender primeiro, depois eu serei batizado em nome de Jesus, eu terei os meus pecados retirados e eu vou receber o dom. Existe um processo. Eu não posso pular o processo. Eu não posso andar de qualquer maneira e achar que Deus vai me usar. Poderá acontecer? Poderá acontecer. Não sou eu para botar, não sou eu para botar Deus numa caixa, né? Então Deus pode usar qualquer pessoa? Pode. Mas Ele está dizendo que dentro do corpo de Cristo, dentro da pessoa que já entendeu que Cristo é o Senhor da sua vida, você entrou na igreja, falou com todo mundo, faz parte de uma comunidade, você está sendo um processo de largar o homem carnal, barrando as vontades da carne, procurando meditar mais, procurando se santificar mais. Você vai fazer o quê? Eu vou receber o dom. Existe um processo de crescimento. Então não fique pensando assim, eu não vou fazer a obra porque eu sou pecador. Pô, irmão, esquece isso. Procure primeiro, como diz aqui no texto, arrependa-se primeiro. Me arrependi? Senhor, eu não quero mais fazer isso. Vambora, irmão. Vou lá para frente, não olha mais para trás. Não fique com medo, ou vergonha, ou dúvida que pode surgir na sua mente, dizendo assim, mas eu não sou perfeito. Já disse que antes, não é com perfeição. Deus vai te aperfeiçoar. Perfeição só no corpo ressurreto, lá no céu. Lá não tem choro, não tem medo, não tem dor. Só aqui na terra tem sofrimento, tem problema. Basta estar aqui no meio na terra para ver que tem muitos problemas para ser resolvido. Todos nós temos problemas para resolver. Não tem jeito. Certo? Vai ter um vizinho, vai ter um problema no trabalho, no trânsito. Sempre aparecerá problema para ser resolvido. O importante é passar a notícia para frente que Jesus é o Senhor da minha vida. E em Cristo eu consigo vencer todas as coisas. E não dar uma desculpa, tem que entender isso, que eu não posso ficar toda vez, mas eu não consigo fazer a obra porque eu não sei fazer. Aprenda, eu tenho que buscar, como disse aqui em 1 Coríntios 14, procure com zelo, para você ser aperfeiçoado. Não pare porque você tem defeito. Deus não chamou os perfeitos. Naquele tempo tinha os discípulos de João Batista. Então por que Jesus não chamou os discípulos de João Batista? E pegou Pedro? Eu não chamaria, mas ele chamou. Chamou Mateus, um ladrão de imposto. Mateus, ele era um homem que arrancava imposto. Ele olha para Mateus, fala, Mateus, larga tudo e vem comigo. Mateus, opa, agora estou me dando bem, tem que largar tudo. Igual Pedro, larga o peixe, agora vem comigo. Naquele tempo já tinha profeta, naquele tempo já tinha pregador, naquele tempo já tinha gente melhor do que os discípulos. Jesus chamou os imperfeitos. Então, o que está dizendo? A sua imperfeição não é desculpa para você não fazer a obra. A sua imperfeição não é desculpa para você não poder falar de Deus. A sua imperfeição não é desculpa de você ficar assim, mas eu não vou chegar lá. Meu irmão, esquece esse passado. Você se arrependeu? Novidade de vida. Dá uma lida lá de Romanos, de capítulo 2, capítulo 8, vai dizer que você já está em novidade de vida. Você nasceu de novo. Cuidado para você não ficar tentando não morrer no caixão. Porque nós temos que morrer. Aí tem gente que fica no caixão revirando, né? Não, eu não quero. Que eu quero fazer as coisas da carne. Meu irmão, você está se revirando no caixão. Morre, cara, tem que morrer. Enquanto você não morrer, o amor não vai te aperfeiçoar. Porque você está segurando as coisas carnais dessa terra. Eu quero crescer, eu quero ser importante, eu quero fazer isso. Meu irmão, deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te levar. As dúvidas vão caindo por terra.
Ele vai te transformar numa nova criatura, certo? Porque ele precisa arrancar galhos e folhas para poder dar frutos. Nós precisamos entender isso. Procurar com esmero, com força, com violência, o reino dos céus. Nós temos que fazer isso, certo? Como está lá, siga o amor. Depois pega lá em Coríntios, fala sobre o amor. Ele fala, procure com zelo os dons espirituais. Eu preciso, discernimento de espírito, preciso. Como o Ricardo falou aqui, como é que eu sei que poderia ser enganado? Quando você tem um dom, você vai saber, isso aí é mentira. Não preciso nem explicação para isso. Dom de cura, manifestações de sinais, de interpretações, dons de língua, eu tenho que entender o que é cada um deles e aplicar no corpo de Cristo. É para ser aplicado. Não pensa você que Deus vai te dar algo para você botar embaixo da cama. É aquele conto a lamparina é feito o quê? Botar no velador, não para botar embaixo da cama. Isso a gente já sabe disso. Então, meu irmão, apareça. Não se esconda. É para aparecer. Ah, mas o amor te aperfeiçoa. Deixa Deus te aperfeiçoar, deixa Deus te lapidar, deixa Deus te tratar. É só deixar, meu irmão. Tem gente que fica na beira da praia. Entra na praia. Não vou entrar não. A água está quente ou gelada? Não sei. Você não sai da areia. Eu tenho que sair da areia. Eu tenho que mergulhar mais fundo. Tenha coragem. Tenha que ter esse ânimo. Né? Atos 2, né? Eu li Atos 38, né? 2:39. A promessa é para vocês. Atos 2, 38, estou lendo agora o 39. Porque a promessa é para vocês. Aí vem aquelas pessoas que falam assim, não, mas os dons é só para o pessoal do passado. O texto está dizendo, a promessa é para vocês, para seus filhos. Então já não é mais os discípulos de Jesus. E para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Precisa mais explicação ou interpretação? Se Deus vai chamar o irmão A, B ou C, isso cabe a Deus, não cabe a mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Se Deus chamou, chamou, irmão. É para curar, é para pregar, é para evangelizar, é dom da fé, dom de maravilha. Tem gente que faz sinais, tem uns que tem dom da fé, tem outros que tem uma fé inabalável, outros tem dom de cura, manifestações. É para a obra de Deus, é para dentro da igreja. É só você se disponibilizar e não se esconder, certo? Não dá uma não, eu vou entrar na caverna e me esconder. Deus vai te achar do mesmo jeito. Outro caiu no mar, o peixe engoliu, Deus te achou do mesmo jeito. Não adianta se esconder, Ele está te vendo. Então, se eu me disponibilizar e tiver ânimo, Deus vai te usar, meu irmão. Conta aqui, 39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Então, existe um legado. Amém? Mas já tem para aqueles que ainda estão com aquela dúvida assim, não, mas eu sofro tentação, eu não consigo vencer tentação. Irmão, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Vamos buscar esse entendimento de como se vence as tentações, os desejos carnais. Mateus capítulo 4. Por gentileza. Mateus 4, amém? Diz assim, verso 1, Mateus 4, 1, diz assim, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou, disse-lhe, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Me permita fazer aqui uma pequena explicação. Irmão, esse texto aqui está dizendo o seguinte, vou deixar bem claro. Para aqueles assim, não, mas o meu problema é tão grande que eu não consigo orar. Meu problema é tão grande que eu não consigo jejuar. Meu problema é tão grande que eu não consigo ir à igreja. Olha o texto. Jesus
fui levado pelo Espírito para o deserto. Deserto não tem amigo, deserto não tem padaria, deserto não tem vizinho, deserto não tem água, não tem comida, não tem abrigo, não tem guarda-chuva, não tem nada. Se assim, não, mas eu estou debaixo de uma ponte. Jesus não tinha ponte. À noite, na época eu fiz um estudo da geografia de Jerusalém. À noite é frio pra caramba e de dia é calor que dói. Ela tem quase estações muito bem definidas e é horrível o clima no deserto. Então, se ele foi para o deserto, ele não foi com um casacão novo, certo, de 10 mil reais, ele não foi com bússola, ele não foi com telefone, ele não tinha nada. Ele está só, sem amigo, sem ajuda, sem água. 4 dias sem água, você transpirando, irmão, é o caos para você. Não tente fazer isso, porque você vai morrer. Essa passagem aqui é uma passagem muito difícil. É uma passagem que assim, pô, irmão, é uma coisa impossível de acontecer. Ele passou 40 dias no deserto. Ou seja, é um milagre ele ter sobrevivido. Certo? E diz o texto, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele era humano. Se eu ficar 2 dias sem comer, meu irmão, poxa, eu acho que eu desmaio. Sem beber água, Deus me livre. 1 semana sem água e transpirando, sua urina vai escurecer. Teu rins vai falhar. Já era, vai entrar em coma, óbito. Certo? Então ele está aqui mostrando, olha, é possível vencer problemas. E o que ele fez? No versículo 3. Então o tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, vai colocar dúvida no seu coração. Você está passando necessidade? Não vai dar certo não. Você precisa de mais dinheiro? Não vai dar certo não. Você não fez o suficiente? Sempre dúvida. O amor lança fora todo medo. O diabo, ele sussurra para te colocar dúvida. O diabo não vai te convencer a matar a pessoa. Ele vai dizer, olha, você pode fazer isso, fazer aquilo, fazer coisa errada. Ele quer te convencer com papo. Lá no Éden, papo. Aí a maçã, tal, é papo que ele está te vencendo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, eu não terminei o verso, né? Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, Jesus está passando fome. Então Jesus respondeu, está escrito, o ser humano, depende da sua versão, não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu preciso saber me posicionar na palavra para vencer a tentação carnal. Mas é um desejo, é a palavra que você vai se posicionar. Jesus não está usando dom, ele está usando a palavra. Ele não está soltando raio pela mão, né? Eu vou matar o diabo. Ele não está matando o diabo, ele está usando a palavra para se defender da tentação. Ele está ensinando. Jesus já está dando a receita, como vencer a tentação. Da fome, da falta de dinheiro, das brigas dentro de casa, briga na rua. É a palavra. Ele está dizendo, é com a palavra. Nem só de pão, nem só do dinheiro, nem só da fama, nem só dos seus negócios. É a palavra, eu vivo da palavra. Aí está a receita para você vencer a sua dificuldade carnal. É só usar a palavra. Eu tenho que entender isso, eu tenho que aceitar isso. Verso 5. Então, o diabo vai tentar trocar, não conseguiu, né? Então, o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se você é filho de Deus, dúvida, se joga daqui de cima, porque está escrito, aos seus anjos ele dará as ordens a seu respeito, eles sustentarão as suas mãos, para que você não tropece em pedra nenhuma. O diabo está usando a palavra contra você, contra eu. Certo? 7. Jesus respondeu, também está escrito. Ou seja, eu não posso pegar um verso
tirar do contexto e dizer, eu posso fazer isso porque Deus disse. Cuidado para não ser enganado ou deixar-se enganar. Eu tenho que conhecer a palavra e o seu contexto histórico. Eu tenho que entender por que aquilo foi dito, por que aquilo aconteceu. E não tirar o do texto e virar um pretexto. Não, isso aqui é para mim, eu vou entender desse jeito. Aí você criou a sua religião. Então, cuidado. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Certo? 8. O diabo ainda levou Jesus a um outro monte. O diabo está insistindo. E fica. Você vai pecar, você vai errar. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Mostrou a roupa da Nike, da Adidas, carro novo, dinheiro no banco. Ele mostrou o reino do mundo e a glória do mundo, os desejos carnais do mundo. E disse, tudo isso te darei. Olha aí. Se prostrado você me adorar. Eu quero fama, dinheiro, poder. Cuidado, irmão, onde você quer chegar. 10. Jesus lhe respondeu, ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor teu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus usou a palavra, Jesus não soltou raio, Jesus não tacou pedra, Jesus não xingou. Ah, não, eu não consigo. Você consegue, irmão. Parar de falar palavrão, parar de se drogar, parar de beber, parar de mentir, parar de fazer coisa. Você consegue, você tem que acreditar que consegue. Aí está o texto. É a palavra. Eu pego a palavra, vivo a palavra e uso a palavra. Ah, mas a tentação, a palavra vai te livrar. O problema é que eu não acredito na palavra. Ah, não, é que eu não paro de pecar. Por que você não acredita? Me desculpa, mas você não acredita. Porque fala, o amor joga fora o medo. Você tem medo e receio porque o amor não foi aperfeiçoado em você, como está lá em 1 João 4. Eu tenho que aperfeiçoar, eu tenho que me mudar, eu tenho que tirar o que não presta. E dia a dia, semana a semana, eu serei lapidado, buscando os dons do Espírito para não ser mais enganado. Amém? Fico por aqui, para não me alongar muito, porque o tempo é curto. Agradeço a Deus pela oportunidade. Obrigado, os pastores. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Deus abençoe a todos. Amém, Osni. Por mim, você podia virar à noite, irmão. Para não. Aí Palavra fica complicado. abençoada, viu? Vamos fazer vigília. Já vamos marcar, viu, pastor Marca a Carlinhos? vigília, não é comigo não. Vamos marcar. Obrigado, viu, Osni? Obrigado mesmo. Amém. Palavra abençoada para a gente meditar, refletir mesmo. Realmente fala forte, né? Tem os versículos que você citou aqui, a gente lê, relê, mas às vezes vem que nem espada mesmo, né? Eu te agradeço pela palavra. Eu vou ficar aqui só, como diz o Marquinhos, ruminando, porque que bênção, que bênção. Obrigado, viu, Osni? Se alguém quiser comentar, irmãos, fiquem à vontade. A palavra aí foi uma bênção, viu? Paz do Senhor para todos aí. Foi uma bênção, uma bênção. Assim, falou muito aí o coração. Pelo menos ao meu coração falou muito. Espero que a palavra tenha entrado no coração de vocês aí também. E falou muito, Osni. Você foi muito usado aí hoje, hein? Amém. Glória a Deus. Boa noite, abençoados, a paz, mais uma vez. Glória a Deus. Mensagem abençoada. Assim, tema, né, o tema e no início aqui do que eu anotei, que toda a mensagem já falou muito e já na introdução, estou aqui refletindo, né, da importância de buscar os dons, e o intuito que foi compartilhado conosco é de ajudar os outros. Meu Deus do céu. A busca, eu busco, eu me esforço, é algo
que é para eu compartilhar. Eu busco para sofrer uma transformação, né, para que eu seja moldado, para que eu seja mudado. Uma busca constante, mas não é para parar em mim, né? Não para em mim. Eu achei assim essa colocação tremenda, né, do intuito de ajudar os outros. E na administração da palavra também, nosso irmão Osni usou, né, aplicar no corpo de Cristo. Então, assim, realmente, irmãos, a mensagem para a gente estar refletindo, né, estarmos fazendo a nossa parte. Deus tem obra, Deus tem plano na vida de cada um de nós. E a gente tem que estar atento com isso. Tem que haver um despertamento em nós. Senão passa um dia, 2 dias, 3 dias, passa uma semana, e às vezes a gente fica ali naquela mesmice, às vezes parece que não tem, né? Às vezes, né, se levantam as situações, né, as circunstâncias, irmãos. Eu sei que para estarmos aqui, né, está abrindo mão de algo, mas estar aqui é mais importante, com toda certeza, mas respeitando a guerra e a luta, né, e o desafio que cada um tem, mas que não sejamos vencidos por isso. Possamos realmente fazer resistência. Um provocar o outro, né? A palavra também da semana passada, essa provocação, que estejamos constantemente nos provocando em amor, em consideração, mas não deixarmos de fazer isso. Porque os dias, irmãos, como diz a palavra, eles são maus. E se nós andarmos desapercebidos, as coisas elas irão acontecer nessa proporção e nessa intervenção maligna, né? O mundo ele jaz no maligno e a gente de braços cruzados. Na verdade, a colocação, né, dos dons. Eu acredito também que muitos irmãos têm experiência em relação a isso, para a gente não ser enganado, irmãos. Senão, realmente, a gente fica distraído, a gente fica desligado e fica desapercebido. E não é o que Deus quer para nós. Deus nos quer atentos. Deus nos quer que nós possamos estar, né, juntamente com os dons, o fruto do Espírito, né? Isso aí também é para outro dia. Mas a gente precisa estar colocando isso em prática, irmãos. Permitir que Deus nos transforme, nos molde, nos mude com este foco. Não é só para a gente. Deus não quer, às vezes, você está tão focado em você, né? Às vezes a gente fica tão focado na gente e esquece de ser o canal. E esse é o mistério. Se você for o canal para aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que Deus tem para você, as coisas vão acontecer de uma forma natural, irmãos. Às vezes você fica ali com tanta insistência em algo e Deus só quer que você o quê? Vou usar uma expressão que, né, o meu comandante, né, o meu diretor, ele usou e acredito que tenha marcado o pessoal lá do trabalho. Mas realmente é tirar a cabeça da piscina. Ele comentou isso, que às vezes a gente está aqui, ó, com a cabeça na piscina e é só a gente. Aí você parar assim, tirar a cabeça da piscina e ser instrumento de Deus. Não se sinta inferior, não se sinta menor, não se sinta incapaz, não vá pelos olhos. Às vezes, né, a gente pode ser uma pessoa que, vou falar aqui de financeiramente, você olha assim, não, a pessoa tem aí uma condição melhor do que a minha. Aí você vai ficar bloqueado por causa disso? Aí você vai deixar, de repente, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, de plantar uma semente no coração dessa pessoa, porque ela tem muito dinheiro, ela é rica, não precisa sim, irmãos. Todos precisam. Então, para a gente não se acovardar diante aí, né, das pessoas que Deus nos coloca aí, seja lá por onde passamos, não se diminua. Deus é contigo. Os dons estão aí, que nós possamos, né, buscá-los, preservá-los, para usá-los. Glória a Deus aí pela mensagem, comentário. Irmão, eu estava conversando com o Ricardo hoje, com o irmão Ricardo, e ele falou, a gente estava falando justamente sobre isso aí, né? Que um camarada que não perde a oportunidade de jeito nenhum é Ricardo, né? Até às vezes eu falei para ele, cara, às vezes eu até acho
ele meio grosseiro na forma de falar, né? E com ele não tem esse negócio, não. Quem sentar na frente dele, ele dá logo a lapada, né? Mete a cajadada. E o seguinte, eu estava no culto domingo, né? E o pastor falou assim, se João Batista tivesse hoje, ele não teria like nenhum, teria poucos seguidores, né? E aí, trazendo para a época de hoje, o Ricardo faz isso e até eu ficava assim, meio assim com ele, porque com ele não tem boquinha não, ele mete o cajado para cima e o que é certo, o que é errado, nem tem que ser quente ou frio, né? Morno, o senhor vomita, né? E isso que o irmão Ricardo faz aí, ele dá um testemunho muito forte lá no salão a respeito disso aí. Eu sou muito grato pela vida dele, porque vai ensinando a gente, né, aos poucos, a palavra de Deus, apesar que eu cresci no Evangelho, mas a gente vai perdendo, às vezes, a força, né? E precisa estar junto, né, do irmão para dar essa força e esse testemunho. Obrigado aí. Eu quero deixar bem claro que isso é culpa do Osni. Obrigado, André, pelas palavras, mas é que é assim, cara, não, eu quero até dar um testemunho aqui, que esses dias a palavra não volta vazia, né? Essa palavra que você trouxe hoje, Osni, me deu uma virada de chave, porque assim, faz alguns dias que eu tenho me sentido chateado, no sentido assim, de achar que eu estou fazendo pouco. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer mais, eu estou achando que é pouco. Eu tinha feito um propósito que eu queria, eu estou fazendo, eu entrei nessa vibe agora das corridas, e eu já levei, eu senti no coração de todas as corridas pedir para poder orar antes, eu já tomei um monte de não, mas não desisto, continuo. E como que eu vou evangelizar mais? Pô, e essa palavra que você trouxe hoje, essa tristeza, como é que eu vou explicar? Essa tristeza que eu estava sentindo de não fazer, você, com as palavras de hoje, com a palavra, me mostrou que eu estou no caminho certo, que eu estou querendo fazer mais. Então, assim, realmente, quando a gente tira o foco, que o Marquinhos falou, quando a gente tira o foco da gente e foca nos irmãos, não importa quem esteja. E outra, uma coisa que eu aprendi muito é não subestimar ninguém. Não é porque o cara é homossexual, não é porque o cara é traficante, não é porque o cara é bandido, não é porque o cara é católico, não importa. Eu falo mesmo, isso que o André falou é nesse sentido. Antigamente eu ficava, não, pô, não, esse aí não vai ter jeito, não. Não, não tem. E assim, eu acho que o Espírito Santo realmente, a gente vai lapidando, e como eu já falei isso, inclusive para os irmãos algumas vezes, a coisa que eu mais peço nas minhas orações é sabedoria e discernimento. Porque, e a palavra diz que isso Deus dá um gosto, né, quando a gente pede. Então, quando a gente tem isso, a gente consegue. Aí eu estou ouvindo esse monte de não, aí hoje eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como é que eu posso, no meio daquela multidão, fazer alguma coisa? Não tive dúvida, hoje eu mandei fazer 3 camisetas, uma para mim, uma para o Gu, uma para minha esposa, que a gente está correndo junto, eu escrito atrás, correndo para Jesus. Como eu corro devagar e todo mundo me passa, todo mundo vai ler minha camiseta. E assim, eu tenho certeza que alguém vai perguntar. Aí o que o Espírito Santo trouxe no meu coração, tem pessoas que estão querendo correr junto. Então, quem for correr junto comigo, eu vou dar uma camiseta. Então, assim, isso não veio de mim, isso foi o Espírito Santo. Então, é o que você falou, as estratégias, Marquinhos, as estratégias Deus dá. Às vezes a gente não entende os propósitos, né? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O Silvinho estava no frio. Desculpa interromper aí, Ricardo, mas Fala, meu você querido. tirou o rosto da piscina. Amém. Amém. E é bem isso, sabe? E é gostoso, cara. Então, assim, às vezes a gente não entende o porquê, da onde a gente está, ou por que a gente está fazendo aquilo, mas de repente o Espírito Santo vai trazendo. Pô, quase 7, 5 horas da manhã, um frio danado, tava garoando. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui?
Aí eu lá na corridinha, porque eu dei um testemunho, na minha primeira corrida eu dei um testemunho. Eu tinha caído, eu fui correr, eu caí na corrida, mas eu cheguei. Isso foi muito forte. Aí depois veio o testemunho do meu filho, porque eu corri, eu queria muito fazer a corrida em Interlagos, ele não conseguia correr, eu andei a pista inteira abraçado com ele, porque ele estava com dor, e ele chegou. Então, assim, foi uma forma que Deus mostrou de eu evangelizar. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, só que a gente tem que estar com essa percepção, né? A gente tem que estar aberto, a gente tem que estar na palavra, a gente tem que sentir isso. É que nem o pastor Edson. Eu duvido que nas corridas dele de bike, ele não evangeliza. Então, assim, Deus usa. Aonde a gente tem, é que nem o André falou, não dá para perder a oportunidade, irmãos. Jesus está voltando, a coisa está estreitando, os sinais estão aí, para quem não quiser ver, mesmo quem não quer ver vai ter que enxergar, porque está aí. E é o que a gente tem que fazer. Desculpa me alongar um pouquinho, mas eu senti no coração de compartilhar isso com os irmãos. Obrigado, Osni. Glória a Deus. Marquinhos, vocês ficaram tímidos? Eu fiquei quietinho já. Pode falar, pastor Edson. Tá bom. Bom, primeiro deixa eu fazer um comentário de brincalhão. Você falou do evangelizar correndo a 40, 50 por hora é difícil, tá? Mas eu tento. Diferente de você ficar andando, mas é tudo bem. Brincadeira à parte. Bom, primeiro, glória a Deus aí pela palavra. De uma certa forma, não diretamente espiritual, né, de buscar os dons. A palavra foi bastante providencial, né? Eu estou trabalhando até agora, até a hora de entrar aqui no link. Hoje eu trabalhei em casa e estou bastante preocupado com muitas coisas aqui que eu tenho que apresentar no trabalho amanhã. E até pedi para a Val me orar um pouquinho por mim, falou, me dá espírito de sabedoria. Até falei para ela, me dá um espírito de sagacidade. Eu falei, não, sagacidade não, sabedoria. E busque com zelo, siga o amor, mas procure com zelo os dons espirituais, né? Então, muito providencial. Marquinhos fez alguns comentários aí que tomei posse, que exatamente, né, a gente está aqui para se em comunhão, se fortalecer na fé. Então, esse tipo, nosso comentário, edificado pela palavra, nos fortalece, né? Eu estou bastante inseguro, com muitas coisas que tem que fazer amanhã, coisas muito importantes, até com medo, mas aqui a palavra em si me deu força, né? Direcionamento, os comentários aqui, muito bom, glória a Deus, né? Digamos assim, né, como a gente fala, né? Deus fala de diversas formas, diversas maneiras, por diversas situações, né? Então, coube aqui porque eu entrei na reunião bastante preocupado, bastante o que fazer, até, como eu falei, né? Tá trabalhando até agora e ainda vou, daqui a pouco saindo daqui, ainda vou, não, vou descansar, mas vou pensar um pouquinho melhor o que falar, como falar. Mas aqui eu recebi um bálsamo, uma direção de Deus, exatamente que busca primeiro, né? E os dons mais espirituais, mas aqui para nosso trabalho secular, né? Muito importante os direcionamentos, principalmente em falar de dons. Deus nos dá dons, tem os dons naturais, como foi falado, né, que a gente tem, mas espiritual é outra coisa, sei que a gente está falando disso. Mas, de uma certa forma, que a nossa comunhão, o nosso bate-papo de homens aqui, me fortaleceu bastante. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Lore, Reinaldo. Que bom que você vai estar com a gente, meu irmão. Quer falar, Lore? Não, eu passo a palavra para outro, quer? É que eu estou mais feliz porque o Reinaldo entrou de novo, né, meu sobrinho, né? Espero que volte com retorno para sempre, né? Em nome de Jesus. Né? Amém, amém. Francisco está com frio, não consegue falar. Pastor Carlinhos, se tu quiser comentar e depois a gente já ora. Glória a Deus pela palavra, é muito importante mesmo os dons, né? Tem dons ministeriais que todos nós devemos praticar, mas tem os dons espirituais, como foi bem colocado,
e a gente tem que procurar com zelo, porque Deus quer o crescimento da obra. E a gente não pode dar desculpa, não, aí não tem um dom nenhum. Tem, é só procurar, e Deus ele tem prazer em acrescentar sabedoria, conhecimento. É um dom também que eu peço todos os dias, discernimento espiritual, porque não é fácil os dias que nós vivemos, tantas heresias, tantas coisas por aí que a gente vê, tem que ter mesmo discernimento espiritual. Então, que o Senhor possa nos usar, cada um de uma forma especial, mas tudo isso é para crescimento da obra, né? Para que o nosso dom que ele nos conceder, ou que já concedeu, seja para a glória e honra do nome dele. Muito importante não ficar, como foi dito aí, o Osni colocou bem, ficar soberbo, né? Se ensoberbecer, o meu dom é mais importante do que o dom do outro. Não, cada um vai receber aquilo que Deus quer para o crescimento da obra. Colocar em prática, mas eu não tenho dom nenhum, ore. Aquilo que a palavra é completa, ela sempre tem algo de novo para nós. Então, é buscar na palavra. Nós vimos aí também Jesus combatendo o diabo, e não foi um anjo, nem um demônio, um anjo caído, ou um demônio, né, uma legião, não, foi o próprio diabo. E o Senhor, ele, de fato, combateu com a palavra. E é importante a gente ter a palavra no coração, porque as oportunidades são abertas. E a hora que você retém a palavra, tem um versículo, tem uma situação para começar uma conversa, nada melhor do que um versículo. Muitas vezes já comecei o papo, ou mesmo durante a conversa, mas a Bíblia fala isso, olha, realmente a Bíblia fala isso, e menciona o versículo, porque a palavra não volta vazia. Então, ter essa sabedoria vinda do Senhor é muito importante. Aproveitar as oportunidades e buscar os nossos dons com zelo, né? Você já tem um dom? Busque outro. Deus pode acrescentar mais do que um dom. E é importante a gente estar sempre disponível nas mãos do Senhor, porque a luta é grande e nós temos muita coisa a fazer. Como foi dito também aqui, o Senhor está voltando mesmo, os sinais estão aí à vista, não há como negar, então vamos procurar fazer um pouquinho a mais do que a gente está fazendo. Eu creio que Deus tem sempre algo de novo para cada um de nós, então vamos procurar com zelo, amém? Glória a Deus, Osni, pela palavra, os comentários, que Deus abençoe a todos. Se tivermos pedido de oração, pode mencionar que a gente vai orar. Eu tenho. Amanhã, 9h30, tem um comitê importante para falar algumas coisas, então pedir aí oração, sabedoria, discernimento, muito discernimento no meio das cobras. A Bíblia fala que não se preocupe com o que você vai falar. Deus coloca as palavras na nossa boca. É claro, né? Tem que estar preparado, tem que estudar, tem que planejar, mas Deus ele vai colocar as palavras, viu, pastor Edson? Fique em paz. Vamos orar, sim. E é 9h30, você falou? 9h30. Amanhã estaremos orando nesse horário, viu? Mais alguém, irmãos? Ô, pastor, a gente pede desculpa a vocês aí em ter participado mais aí, que tá com uns problemas aí de perder meu emprego aí. Eu até comentei com meu tio aí o marido da minha prima arrumou um serviço no. Ele pediu certo, eu fico trabalhando novamente. Pelo serviço, então, né, Reinaldo? Deu umas pipocadas aí para uma porta aberta de serviço, não é isso? Novamente. Sim. Mais alguém, irmãos? Só o reforço, pastor, amanhã e quinta. Pastor, eu continuo pedindo oração pela dona Josefa e o Marcelo, né? E estão se recuperando bem do câncer, os dois, viu? Eu creio que a honra e glória do Senhor Jesus, espero que um dia eles aceitem. Os dois, segundo, eu sei que já aceitaram Jesus, né? Espero que o outro aceite
e agradeço a Deus pelo que Deus faz por nós, nas nossas vidas. Com certeza. Mais alguém, irmãos? Então vamos orar? Lembrando do nosso Brasil, né? O Dedé não está aí, ele até justificou, escreveu para mim, que ele está tendo um culto que está se prolongando, então ele está com dificuldade de chegar a tempo para participar. Mas glória a Deus que ele está lá, não está brincando, ele está na casa do Senhor, está orando, e ele sempre pede pelo Brasil, né? Nós estamos passando um momento bem difícil, e vamos continuar clamando, o Senhor tem o controle de tudo, e ele vai fazer o que ele acha que tem que fazer, mas nosso papel é orar, né? Então vamos orar. Pastor, só o André está aqui, mas ele não sabe que a gente sempre ora para as pessoas que viajam, e ele vai viajar com a família semana que vem. Ah, com certeza. Amém, amém. Obrigado. Vamos orar, André. Deus vai estar com vocês na ida, na permanência e na volta também. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por esse tempo especial que juntos passamos aqui, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra, meditando, trocando experiências, como é importante cada um de nós tendo um compromisso, tendo uma experiência singular contigo, porque uma experiência vale mais do que muitas palavras. Então, Senhor, trata com cada um de nós individualmente, como o Senhor sempre faz, e também através da Tua palavra, dando-nos sabedoria, discernimento, que possamos procurar com zelo os nossos dons e aqueles que já temos colocar em prática para a glória do Teu nome, para o crescimento da Tua obra. Esse é o nosso papel, Senhor, fazermos algo para o Senhor, algo a mais para o Senhor. Usa cada um de nós de uma forma especial, no campo de trabalho de cada um, com a família, com os colegas, ou na escola, seja onde for, ó Pai, usa-nos, Senhor, que sejamos luz neste mundo tão perverso, tão caído, um mundo tenebroso que nós vivemos. Mas o Senhor tem nos fortalecido. Como diz a Tua palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para frente, cremos que a Tua bondosa mão continuará estendida sobre as nossas vidas. Oramos, Senhor, pelo Edson, aí, pastor Edson, que amanhã vai ter um comitê, às 9h30 da manhã. Ele tem as suas responsabilidades, ele tem que fazer as suas apresentações, coloca as palavras na boca dele, dando sabedoria, discernimento, que aquilo que ele falar, Senhor, possa ser produtivo para toda a empresa e que ele seja direcionado pelo Senhor. Então nós oramos, Senhor, colocamos ele no Teu altar agora, sabendo que o Senhor vai honrá-lo para a glória do Teu nome, que isto seja revertido para glorificar e exaltar o Teu nome. Também o Reinaldo, Senhor, pede por uma porta de emprego, abre uma porta de emprego, abençoe a vida dele, a sua vida profissional, sentimental, a sua família, guarda, protege, fortalece, renova as forças e abençoe de uma forma especial a vida do Reinaldo também. Oramos pelo Ricardo, que vai ter os cultos essa semana, amanhã e provavelmente na quarta. Senhor, esteja com ele, dá sabedoria, continue usando, continue tocando nos corações, usando o Teu servo com sabedoria, discernimento, capacitação que venha do alto, para que ele seja uma voz naquele lugar. E nós pedimos, Senhor, para que a Tua bênção alcance aqueles corações, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, mas, acima de tudo, salvação para cada um que estiver participando desses cultos que ele tem feito. Oramos também pela dona Josefa, o senhor Marcelo, que o Senhor possa continuar restaurando, Senhor, daquela enfermidade, mas, Pai, principalmente que eles tenham um encontro real contigo. Nós continuaremos orando, Senhor, porque o Senhor é Deus de graça, misericórdia e compaixão. Opera na vida deles. O nosso país, Senhor, o Brasil, sabemos que o Senhor que vê todas as coisas, que pode todas as coisas, que está presente em todos os lugares, sabe o que está acontecendo, sabe o que fizeram, o que estão fazendo, o que pretendem fazer. Deus, nós queremos que o Senhor é Deus de graça e misericórdia. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós não sabemos muitas coisas, mas o Senhor sabe o que fazer. Então, ó Pai, tenha misericórdia desta nação, liberta esta nação da mentira, do engano, da fraude, da corrupção, da maldade, do narcotráfico. Senhor, liberta esta nação, ó Deus, e também salva esta nação. É o nosso pedido. Declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. E que possamos ter, ó Deus,
muitas notícias, Senhor, para exaltar e glorificar o teu nome. Oramos também pelo André, que vai fazer a viagem semana que vem com a sua família. Guarda, protege, livra-os de todo perigo, de todo mal. Esteja com eles na ida, no tempo que eles vão ficar e também no retorno, Senhor, porque diz a tua palavra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Guarde e protege a nossa oração. Dá-nos a todos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, e o restante da semana também, na sabedoria do teu Espírito Santo. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém.